E Lima Barreto nasceu no Rio de Janeiro em 1882. Escreveu romances, contos e crônicas, mas só foi reconhecido depois que morreu, quando a maior parte de sua obra foi publicada. Em cartaz no Sesc Pompeia, aqui em São Paulo, até o dia 5 de agosto, o monólogo Traga Minha Cabeça, de Lima Barreto, tem o ator baiano Hilton Cobra no papel do escritor. Na peça, o autor negro e ativista pelos direitos humanos está no centro do debate sobre discriminação racial e questões psiquiátricas. A reportagem é de Sara Keynes. Vamos ver. According to Galton, man's evolution is impeded by the fact that inferior people procreate more rapidly. The idea that life, society, the family can be cultivated like a garden in which the weeds must be distinguished from the useful plants is something that Galton wants to develop into a science. A craniometria, a técnica de medição do crânio que classifica as pessoas segundo raça, temperamento criminoso, inteligência, foi usada por britânicos no século XIX, pelos nazistas no século XX e por cientistas eugenistas brasileiros que buscavam legitimar a discriminação racial contra negros e indígenas a partir de falsos argumentos científicos. E é assim que a peça Traga Minha Cabeça, de Lima Barreto, começa. Hilton, conta pra gente como que é esse início. Os eugenistas, o Lima morre e os eugenistas pedem a exumação do seu cadáver para fazer uma autópsia para descobrir que fenômeno é esse que uma pessoa de raça inferior, e o Lima Barreto era e continua negro, pode ter feito uma obra tão gigantesca, tão interessante, tão ampla, no sentido de estudar realmente, traduzir o Brasil. Como é possível isso, se isso era dado a pessoas de raça superior? É nisso que acontece a nossa cena, a nossa cena. O Lima Barreto morreu, volta, e aí ele debate com os eugenistas. Pau a pau, eu digo, com os eugenistas. O senhor sempre foi um funcionário público, mas se não fosse, gostaria de ter sido o quê? Doutor. Os eugenistas brasileiros, a meu ver, eles organizaram, institucionalizaram o racismo, bem como você falou, dessa questão da discriminação racial, de tal forma que hoje, ainda hoje, é quase que impossível você vencer essa guerra contra os racistas, as racistas e o racismo, porque teve, aí sim, eles usaram uma inteligência violenta contra nós, moldando, institucionalizando o racismo no Brasil. Tal qual o micróbio estertorace na lâmina do microscópio, assim era eu, ressentido, rancoroso e com vergonha da cor que me foi dada ao nascer. E sem saber aonde eu escoar o ódio, voltei-o contra mim. Ressentimento gera sofrimentos, vocês sabem muito bem o que eu estou dizendo. Sabe sim, aqui, ó, na pele, quando a injustiça de que se sofre, em lugar de... Eu tive um primeiro encontro com o Lima Barreto, quando o Mafuz, em 2008, me convidou para protagonizar o Policarpo Quaresma lá na Bahia, porque a minha base é Rio de Janeiro. Foi bárbaro, foi maravilhoso. Eu mergulhei de fato na obra do Lima Barreto ali, especificamente no Policarpo. Aquele homem alucinado, e alucinado pelo Brasil, alucinado pela cultura brasileira, pela nação brasileira. Aquele mergulho que aquele homem deu foi extraordinário acompanhar, seguir os passos do Policarpo Quaresma. E é um monólogo, mas tem aí algumas vozes, né, algumas perguntas que entram em off, então... Tem momentos em que parece que tem outras pessoas, né, em cena junto. Porque, na verdade, o Lima, ele dialoga com esses eugenistas. Vocês estão vendo essas duas caixas de som? São os meus dois amparos, por exemplo, onde realmente dialogo, que é exatamente onde a gente tem essa exumação, essa autópsia no crânio de Lima. O crânio de Lima falando esses eugenistas a esses eugenistas. Respondendo, e não só respondendo, atacando também. Curiosamente... A primeira pessoa a publicar Lima Barreto foi o eugenista, Monteiro Lobato, que foi o cara que primeiro publicou o Lima Barreto. Então, o Lima, ele enlouquece por falta de conhecimento, por falta de dinheiro, certo? Por não ver a obra dele publicada, comentada. Foi um autor bastante militante, né? Ele se incomodava, né, com as injustiças sociais, ele tinha ele era crítico do governo, do sistema econômico.
Total e absoluta. Ali nos romances a gente vai ver como ele era engajado nessa questão da luta negra. O Isaías Caminhas, o Gonzaga de Sá, a Clara dos Anjos, que são assim os três mais famosos fora o Upton, certamente ali estão todos os componentes da negritude da época, aonde Lima poderia realmente versar e ser contra essa questão do racismo. Lima Barreto é absolutamente atual, se a gente for perceber, dá uma olhada daqui, se distanciar e dá uma olhada de como é que está o Brasil e como é que era o Brasil naquela época de início de século XIX, o cara está absolutamente atual. Eu não sei o que é que Lima Barreto diria dessas questões todas que nós estamos passando, do extermínio da população negra, sobretudo o extermínio da juventude negra. São 170 meninos e meninas negros mortos por dia no Brasil, estão matando sim a população negra brasileira. E isso partiu sim dos eugenistas, porque eles queriam acabar com todo esse povo de raça inferior, de pessoas que vinham com certos defeitos físicos, não é? Ou seja, hoje a nação brasileira importa aquela suposta ciência fazendo o quê? Exterminando a população negra brasileira. Fique ligado, se não tiver política pública para acabar com o extermínio da população negra, essa nação brasileira, composta de 54%, 120 milhões de brasileiros, fique ligado, vai se insurgir um dia, vai se levantar e não vai ser bom para absolutamente ninguém. Eu, Lima Barreto, faço saber. O horror não tem limites. O primeiro passo é a melhoria, o segundo a purificação, depois vem o extermínio. Milhares de milhões serão dizimados em nome da purificação racial. Gerações inteiras exterminadas em guerras fratricidas, genocidas, pesticidas. Corpos serão incinerados vivos e mortos boiarão na Baía dos Balcãs, filhos de nenhuma pátria. E não haverá mais distinção entre o céu e o inferno, porque quando Deus atravessa a porta do inferno, ele já está entre os homens.